No ar, o Fábrica de Gigantes! Roda a vinheta! Vem pra cá. Que maravilha! Olha quem a gente tá recebendo, um conterrâneo, gente! O Mister. Mister. Não é o Mr. M, tá? É, Mr. Valentim. Mr. Valentim, que também tem um Mr. Valentim que é mágico. Esse cara aí é um mágico de outras coisas. Ele aí ele vai descobrir. Não, ele faz mágica. Ele faz mágica. Faz mágica. Faz mágica. Uma salva de palmas para Mr. Valentim. Show. Um cara especialista em high ticket. Fala aí, Thiago. Pra quem não sabe o que é high ticket, você que tá nos assistindo aí não sabe nem o que é high ticket, eu também não sei, ele vai falar pra você. High ticket, explica pra galera o que é high ticket. E como foi que você, assim, uma pergunta que você já encaixa na sequência. Tá, beleza, high ticket, nós sabemos, mas o público ainda não sabe. Como foi que você se intitulou assim? Eu sou um especialista em high ticket. Isso, boa. Show, perfeito. Explica primeiro o high ticket. Explicar primeiro o high ticket. Primeiro, assim, eu tô muito feliz em estar aqui, né, com vocês. Muito obrigado. Grandes amigos e irmãos. Só então agradecer a Santa Rita. Santa Rita também, nosso Pela água. Queremos o seu apoio, Santa Rita. Queremos você aqui. O high ticket, que inclusive é um termo que tem ganhado muita força nos últimos meses. Eu acho que até, na verdade, de 1 ano e meio mais ou menos para cá, nada mais é do que você cobrar caro por uma solução que você entrega. Legal. Sim. No final das contas, o resumo é esse. É o profissional que tem uma entrega diferenciada, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que é entrega diferenciada. Não necessariamente é você querer entregar sua vida para o seu cliente, não é isso. Mas é uma solução que tem um nível de relevância tal que te permite você cobrar caro por isso. Né? Por quê? Porque o resultado ele acaba sendo, ele acaba fazendo com que, na verdade, esse high ticket seja barato. Essa é que é a ideia. O nível de transformação que eu gero enquanto profissional, e todo bom profissional ele precisa ter isso em mente. Se eu sou um bom profissional, eu preciso cobrar um valor justo por aquilo que eu entrego. Claro. E como que eu comecei a falar sobre auto ticket? Na verdade, desde que eu ingressei no mercado digital, há quase 10 anos atrás, eu já sou um profissional que eu cobro acima da média do mercado, por conta do meu nível de entrega. Ainda nem era falado sobre high ticket e tal, mas isso... Nem tanto sobre o digital também, né? E nem tanto sobre o digital, pois é, né? Eu já cobrava acima da média do mercado e eu sempre defendi essas bandeiras de que o bom profissional ele precisa ser bem remunerado. Sim. Eu até fiz um vídeo pequeno de manifesto meu, onde eu demonstro essa bandeira que eu levo. Que o bom profissional, e aí vocês sabem disso, vocês são bons profissionais, o quanto que vocês se dedicaram de horas de estudo, de abrir mão de lazer, muitas vezes da família, de dormir tarde, de estar perto das pessoas que vocês amam, de fazer aquilo que vocês gostam para ser bons naquilo que vocês fazem. Então, nada mais justo do que você cobrar aquilo que você merece e aquilo que você entrega para a pessoa. E não é só o cobrar caro, claro. Você precisa entregar valor, entregar resultado nisso aí. Mas, o Mister, como precificar de forma adequada um high ticket? Porque o que acontece? A gente vê muita gente cobrando valores exorbitantes para uma entrega de simples. Como eu posso precificar? Como é que eu posso saber que identificar tá que o preparado cara está dentro, o cara tá dentro desse enquadramento? Porque é uma dúvida na cabeça de quem realmente trabalha com digital. A gente sabe porque a gente já está inserido e a gente já caminha nesse ambiente, a gente sabe da entrega, do trabalho, da dedicação, enfim. E quando a gente entrega, de fato, entrega com o coração. Só que, até o rim também, às vezes entrega o rim. Mas tem gente que está aí cobrando e a gente fica até triste, porque na verdade não pelo valor que ele está cobrando, mas pela qualidade de serviço de péssima qualidade, às vezes. Como saber? Como saber? Como identificar? Quando a gente fala do mercado, principalmente que eu atuo, que é você presta um serviço e agora você quer empacotar o seu serviço de forma mais premium, ou você quer transformar o seu conhecimento numa mentoria, por exemplo, o que é que a gente tem que focar? A gente tem que focar no destino final. Né?
Então, de acordo com a minha experiência, eu sei qual que é o destino final que eu vou levar aquela pessoa. E você falou um negócio interessante aí, você falou sobre valor. Né? Existe a diferença entre preço e valor. Né? O valor é o destino final. Então, por exemplo, se eu tenho uma metodologia que o ticket daquele meu produto é 6 mil ou 10 mil, vou deixar 10 mil que é um número mais redondo, e eu sei que se a pessoa aplicar a minha metodologia ao final de um ano, por exemplo, ela faturou, ela gerou um resultado ali de 100 mil ou de 200 mil, eu gerei muito mais valor para a pessoa do que o preço que eu cobrei. Certo. Então, o que eu costumo falar? Tem muita gente que fala de funil. Né? A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes. E eu falo sempre que o segredo não está no funil. Funil é uma ponte, é um caminho. Para quem está ouvindo e não sabe o que é um funil. Funil é uma ponte. Funil é eu saber que eu quero que aquela pessoa que tem um perfil para eu ajudar chegue até mim de alguma forma. Então, lançamento é um funil, perpétuo é um funil, e existem funis simples, inclusive. Só que o segredo não está no funil. O segredo está no método que eu tenho para ajudar a pessoa a chegar naquele resultado. E esse método, usando um funil mais simples. Às vezes sim, às vezes não também. Né? Porque depende muito do método que o cara tem e do ticket que ele vai abraçar. Sim. Que aí depende também, vai de avaliar. Agora, se tem um método, né, como ele estava falando antes da gravação, se ele tem um método imbatível, né, e ele já mostrou por A mais B que a autoridade dele condiz com aquela metodologia, aí qualquer funil, até um link de WhatsApp faz a venda. Né, converte. Um grande erro que as pessoas cometem é achar que elas precisam começar com um funil muito complexo. Né? Então, principalmente quando a gente está falando, o que é que a gente tem que entender? Nível de maturidade e nível de consciência. A pessoa que está preparada para comprar um produto mais caro, ela tem um nível de consciência mais elevado. E aí a gente tem que voltar um pouquinho agora e ver o que foi que aconteceu no período da pandemia. No período da pandemia, o mercado digital ele acelerou no mínimo 5 anos em um. No mínimo. Muita gente entrou no mercado, entregando conteúdo, fazendo produto, criando funil, muita gente. Então, muita gente amadureceu muito rápido. E o que é que aconteceu com essas pessoas que amadureceram e ou não conseguiram ter resultados, ou os resultados que elas alcançaram já é o teto daquilo que elas querem chegar? Elas não querem mais acompanhar, por exemplo, dicas, elas não querem mais acompanhar todo um processo de lançamento ou um funil muito longo. Elas querem o seguinte, elas querem sentar na sua frente e saber se o que você tem para elas faz sentido. E como é que paga? Verdade. Então, para esse público mais maduro, quanto mais simples o funil, melhor. Porque senão você corre o risco de perder ela no meio do caminho. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o importante é venda no final das contas, e vocês são exímios vendedores, né? O que é venda? Venda é transferência de confiança. Por mais que a gente fale de inúmeras e técnicas de pitch de venda, de roteiro de reunião. Sem relacionamento não tem venda. E venda é confiança. Sem confiança não tem venda. Eu tenho que olhar para a pessoa e confiar. Cara, ele tem aquilo que eu quero, que eu preciso? Tem. Ele está me transmitindo clareza, confiança? Está. Então faz sentido? Eu vou comprar. E quando você tem uma metodologia para aquilo que você vende, que faça sentido, que tenha um diferencial, que seja claro, aplicável e replicável, você gera essa confiança. Por quê? Porque você senta com confiança na frente da pessoa. Você não fica floreando. Não, cara, contando história. O meu método é esse aqui. Eu trabalho estes pilares. Cada pilar trabalha estas dores. Então, cada dor ou objeção ou problema que a pessoa traga, você consegue correlacionar com o pilar do seu método. Já tem a resposta. Já tem a resposta. Perfeito. Perfeito. E nessa caminhada de 10 anos, eu acredito que você pegou muita situação assim delicada assim, de tratar pessoas que tinham interesse, tinham um sonho, né, de poder se posicionar no mercado. E quais foram as dificuldades que mais lhe chamou a atenção? Né?
você consegue lembrar de um agora que lhe chamou a atenção e falou, cara, isso aqui, a gente pegou uma pessoa que ela não estava entregando, tem um conteúdo de qualidade, não estava entregando à altura, e a gente fez uma adequação e a coisa mudou assim de uma forma espantosa, e teve um resultado estratosférico, por exemplo. A gente tem alguns casos em vários vieses aí, né? A gente tem desde o caso de... O que é que acontece com o mercado? O mercado vende muita ilusão e facilidade. Isso. Né? Então eu já tive situações... Isso não só no digital, né? Infelizmente não só no digital, o mercado como um todo. Então eu já tive pessoas que eu sentei e a pessoa achava que se ela investisse, por exemplo, R$1.000 em tráfego, ela ia chegar ao tão sonhado 6 dígitos. Né? Então, se você me garantir resultado, eu invisto até R$1.000 para faturar 6 dígitos. Opa, peraí. 6 dígitos, se você não sabe, são R$100.000. É uma relação meio... Então, peraí, não é assim. Então, você tem que... Eu costumo dizer que sucesso é alinhamento de expectativa. Então, quando você tem um alinhamento de expectativa com outra pessoa, você consegue balizar melhor o sucesso que se alcança, porque é um sucesso do projeto. Sim. Não é um sucesso só da outra pessoa, é um sucesso meu também. Né? E a gente já teve casos de a pessoa ela ser muito boa, de fato, no que faz, mas por não ter uma organização e uma metodologia, ela acabava se perdendo, ela acabava não conseguindo entregar a solução adequada para as pessoas, e ela ficava muito limitada. Por quê? Porque na cabeça dela, ela fechava uma mentoria, por exemplo, e ficava disponível para outra pessoa. A outra pessoa chegava e conversava, tirava dúvida o tempo todo, e ela só tirando dúvida, acabava 10 da noite e virava uma conselheira da pessoa. E não é assim que funciona. Né? Uma mentoria, ela precisa ter um processo onde você leve a pessoa, por exemplo, a gente está aqui nesse lado da mesa e eu quero levar a pessoa até o outro lado da mesa lá. E eu tenho um processo para isso. Né? Então, se eu não tenho um processo, não tenho um passo a passo, eu vou levar a pessoa primeiro lá para outra sala, para voltar para cá, para depois ir para lá. E tanto a pessoa quanto o mentor acaba ficando perdido nisso aí. E o cliente, ele precisa, de fato, também se comprometer com o processo, né? Com certeza. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade também com algumas pessoas que querem fórmulas mágicas, que chegam pra gente sentando aqui e falam, não, mas porque eu tenho um produto assim maravilhoso, beleza. Mas ela não tem compromisso de fazer o negócio dela dar certo. Ela não entende que aquele negócio é um negócio que requer dedicação, investimento, aplicação, Mas eu acho que isso é um desafio de todo mundo que estava no analógico e está indo para o digital, que acha que, como ele costumou fazer daquele jeito no analógico, né? Na vida física, normal, aí ele acha que o digital é só mais uma coisinha. Mas não, é mais um outro negócio. Não, eu falo com relação aos caras que pensam que é apertar botões, né? Sim. E não vou apertar um botão e a coisa vai vir uma máquina de dinheiro. Infelizmente a gente volta novamente para o vendedor de ilusão, né? Então, se a gente lembrar, vocês devem lembrar dessa época, né? Eu sou da época em que o criativo que era feito era o cara num computador na praia. Né? Trabalho da praia, venda no automático, né? Trabalho em qualquer lugar do mundo. Trabalho, inclusive, foi o que na época me chamou a atenção. Eu fui bancário por 12 anos. Ops! Fui gerente de banco por mais de 10 anos. Eu sempre conto essa história aqui, que o que me fez repensar minha trajetória, minha carreira no banco, foi a minha filha, que hoje tem 18 anos. Quando ela tinha 4 anos de idade apenas, eu estava me arrumando para trabalhar e ela perguntou assim, papai, por que você trabalha tanto? E eu me empolguei para responder e falei assim, porque papai é gerente. Ela disse, mas eu não quero que você seja gerente, eu quero que você seja meu pai. Cara, aquilo foi um soco no estômago, foi um banho de água fria e eu repensei minha vida profissional, porque eu percebi que muitas vezes eu saía de manhã, ela estava dormindo, e eu chegava de noite, ela estava dormindo. Entendeu? Isso em 2008. Então eu comecei a pensar fora da caixinha. Eu era concursado público, inclusive, então trabalhava em banco, era gerente de banco, era concursado público, vim de família humilde. Então não era uma decisão fácil de tomar, né? Era uma conquista, né? Uma família nordestina. O emprego público é o que arde melhor, né? Pois é.
Então, claro, não foi da noite para o dia, eu fiquei com o olhar atento para fora. A minha ideia era, depois de um período, eu sair do banco e prestar consultoria, mas uma consultoria tradicional. Por isso que eu fui fazer MBA pela FGV, procurei os melhores cursos para me preparar para isso, até que no meio do MBA eu conheci o mercado digital. E a promessa era essa. Trabalho de qualquer lugar do mundo. Eu disse, é isso que eu quero. Opa, maravilha! Maravilha! Partiu Paris. Partiu Paris, né? Partiu Paris. Tinha até... o primeiro programa que eu ouvi falar era um programa chamado iJumper, que era do Conrado Adolfo, na época. E eu fiquei muito apaixonado por aquilo, porque tinha um filme que eu assisti e eu gostei demais daquele filme, chamado Jumper. E a ideia do iJumper foi justamente fazer essa analogia ao filme. O Jumper era o cara que se teletransportava, tomava café da manhã em Paris, depois ia almoçar na Itália, era massa. E aí o Conrado criou o iJumper, eu disse, é isso que eu quero. Então assim, existem muitos vendedores de ilusões até hoje, infelizmente. Por mais que o mercado tenha amadurecido, então as pessoas pensam que o digital você vai, grava um conteúdozinho, você coloca uma página no ar, aperta um botão e vai para casa, porque as vendas estão acontecendo. Claro, chega um momento em que muito do processo ele é automatizado. Existe isso. Mas até que isso aconteça, é como todo em qualquer empresa. Né? No início de uma empresa, o que é que você tem que fazer? Ralação total. Ralação total. Você tem que estar acompanhando o funcionário, demanda, vendendo. Quando sua empresa vai crescendo, o que é que você faz? Você automatiza processo, você delega, e aí você se torna um empresário de verdade, porque você tem um sistema que roda em seu favor. Exato. E as pessoas precisam entender isso. Existem fases do processo. Fala um pouquinho, Mister, sobre essa questão da construção da fase. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas têm o desejo, e o que separa o desejo da realização é justamente a construção de cada fase, né? Você como especialista, você como um cara que dá mentoria, um cara que treina pessoas para entrar nesse universo, né, de high ticket, fala pra gente quais seriam as fases, partindo do ponto mais raso até o ponto mais elevado do processo de construção de um negócio digital. Porque, na verdade, o que as pessoas não entendem é que a internet, quando você entra nela, é um negócio digital. Sim. Não é uma aventura, não é um... Existem situações que o cara... Efeito Whindersson Nunes, né? O cara postou um vídeo e tal, insistiu. São os fenômenos que surgem, daqui a pouco estourou e hoje é o que é hoje, nesse posicionamento fantástico, mas para ele se manter, inclusive, lá... E para ele alcançar isso... Ele também teve... E não é a regra, né? É como o Steve Jobs, se a gente trouxer para o mundo mais tradicional, vamos dizer assim. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por quê? Porque as pessoas, elas precisam entender do processo. Né? E elas querem, na verdade. Só que aí os vendedores de ilusão ficam com tanto floreio que falam, ai, meu Deus do céu, é isso. Mês que vem, ó, demissão e... Partiu. E não é assim. Não é assim. Se a gente falar aqui das fases de um negócio digital, a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é dinheiro em caixa. Por que eu estou falando isso e que parece um negócio muito óbvio, né? Claro que primeiro é dinheiro em caixa. Porque eu encontro com muita gente que eu vou conversar e fala assim, não, primeiro eu tenho que construir a minha autoridade, primeiro eu tenho que produzir conteúdos, primeiro eu tenho que gravar um monte de vídeos, primeiro eu tenho que fazer primeiro. E aí chega no momento que ela cansa, por quê? Porque ela não tem retorno, né? A não ser que ela seja uma apaixonada por aquilo. Requer um tempo. Requer um tempo. Aí cansa. Então, o primeiro foco deve ser colocar dinheiro no bolso. É isso. Independente do seu nicho. E para isso, você precisa ter uma oferta muito bem fundamentada. E quando a gente fala em oferta... a oferta, se eu trouxer para uma linguagem mais simples, é o empacotamento daquilo que você vende. É como se fosse o seu discurso de venda, onde você vai ter ali a sua promessa, os seus entregáveis em formas de benefícios e não de maneira técnica, os bônus que compõem.
Então você precisa ter uma oferta muito bem fundamentada e você precisa ter uma metodologia para entregar, porque não basta vender. Se você só vender e não entregar, daqui a pouco você some no mercado. Naturalmente. Então, quando você junta uma oferta muito bem fundamentada, que eu até chamo de oferta neuropersuasiva, porque ela mexe, ela mexe com a percepção de forma positiva das pessoas e trabalha 4 drivers, que são realização do sonho, probabilidade de dar certo, atraso de tempo e esforço e sacrifício. Esses são 4 elementos que as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas levam em consideração na hora de comprar. Primeiro, será que é isso mesmo que eu quero? Então, a importância de você trabalhar uma promessa baseada na transformação. Será que isso vai dar certo? Então, dentro do seu discurso de venda, você mostrar para ela a probabilidade de aquilo dar certo de fato. Aí você mostra a prova, você mostra que tem um método. Atraso de tempo. Pô, quanto tempo será que isso vai demorar para acontecer? E, por último, esforço e sacrifício. Será que eu vou ter que me esforçar muito para isso? Então, quando você trabalha uma oferta muito bem fundamentada e você tem uma metodologia que entregue aquilo que você vende, você começa, sim, a criar um negócio lucrativo. Essa é a primeira fase. A partir daí, você começa a ir para os outros níveis, que aí a gente começa a semi-automatizar partes do processo. Por exemplo, hoje é muito usado, tem gente que ainda pensa em fazer site, né? Mas sites naqueles modelos da década passada, de anos atrás, eles não funcionam mais. Não. Vocês sabem disso. Hoje, você tem uma landing page que seja muito focada e muito específica, com o objetivo que você quer, tem que ser prática. E em muitas vezes nenhuma landing page é necessária. Você tem uma automatização no Instagram, através de um chatbot, que leva a pessoa para um próximo nível. É para conversar contigo. E aí você consegue semi-automatizar uma parte desse processo. Essa é a segunda fase. A terceira fase, aí é onde você começa a crescer sua equipe. Você traz uma equipe de um time de vendas. Se você tem um método, você vende o método e não somente a sua imagem. Então você começa a replicar aquilo que está dando certo. E aí é onde a gente vem e fala do empresário, né? Que é a fase onde você tem uma empresa que nada mais é do que um sistema que precisa rodar sem você. Se a sua empresa não roda sem você, você não tem uma empresa ainda. Né? Vou fazer uma pergunta que é bem pertinente. As pessoas elas sabem... o nível de consciência das pessoas que estão no digital está aumentando, né? Uhum. E naturalmente elas começaram a entender o valor de cada ferramenta. Uma delas é o tráfego. E elas colocam no tráfego o peso do amuleto de ouro, né? A varinha mágica. É a figa da sorte, a varinha mágica. Qual é, de fato, a aplicação do tráfego que realmente gera resultado? Tá, vamos lá. Primeira, eu já ouvi muito isso aí, cara. Né, cara? Muito. Tô lhe apertando. Muito. Mas a gente gosta de aperto também. Ó, quem foi gerente de banco por mais de 10 anos tá muito acostumado com o aperto, sabe? Cara, eu já ouvi muito as pessoas colocarem as esperanças dela no tráfego. Só que o que é que você tem que ter na sua mente? Se você tem algo que é ruim e você mostra para muita gente, esse mostrar para muita gente vai transformar algo ruim em algo bom? Não. Nem a pau. Você vai ter algo ruim que agora muita gente sabe. Que é ruim. Então, ou seja, você na verdade está piorando a tua situação. Exatamente. Entendeu? Por isso que o gestor de tráfego hoje, ele cada vez mais tem que ser também um estrategista. Ele tem que ser um cara que tem uma noção de copy, ele tem que ser um cara que tem uma noção estratégica de oferta. Por quê? Porque o Facebook está facilitando cada vez mais o tráfego feito pelo próprio cliente, pelo próprio expert. Sim. Porque já pensou se o formato do Meta favorecesse só quem pudesse Só contratar um gestor profissional profissional para fazer, ele ia limitar. A gente tem que lembrar que o Facebook vive disso. São alguns bilhões. Né? Quanto mais acesso, quanto mais simples, o botão impulsionar era demonizado até um tempo desse.
Hoje em dia ele gera um resultado muitas vezes melhor do que o gerenciador. Acho que ele mudou, né? Na verdade, o pessoal do Meta mudaram. Eles mudaram. A configuração. Eles mudaram isso. Eles mudaram para facilitar. Chega no momento... Antes era uma treta. Era o Satanás mesmo. Claro, chega no momento em que você precisa escalar, testar muitos criativos, beleza. Mas principalmente para quem ainda não faz ali seus 100 mil reais mês, cara, o Meta, ele tá trabalhando em seu favor. Então, assim, quando você coloca a sua esperança somente no tráfego, sem trabalhar a base, vamos lembrar de novo das fases, né? Vamos lembrar das fases. Então, a primeira fase é eu ter uma oferta muito bem fundamentada, que seja atrativa, e eu ter uma metodologia de entrega. Se você não tem isso aqui, não adianta você querer mostrar para muita gente. Aí eu tenho um Instagram, ou eu tenho um produto que não está bem posicionado. E quando a gente fala de posicionamento, não é só foto bonita ou roupa legal. Faz parte, claro, mas não é só isso. Posicionamento, principalmente, é um posicionamento mental. Posicionamento é um espaço que você ocupa na mente do seu cliente. Eu acho que começa por aí, né? Começa por aí. Na sua mente e na mente do cliente. E na mente do cliente. Hoje, muita gente diz, pelo menos, que faz o que eu faço. Muita gente diz que faz o que vocês fazem. E o que é que diferencia? O posicionamento. É o espaço que eu ou você ocupa na mente das pessoas. Então eu preciso encontrar espaços vazios para a partir daí eu me posicionar, eu tomar uma posição. E isso tem muito a ver não só com a metodologia que eu tenho, mas com a minha personalidade, com a minha história, inclusive os meus defeitos. Eu tenho como transformar o que talvez seja um ponto fraco ou um defeito em um ponto de apoio, um ponto forte. Eu uso isso intencionalmente, inclusive. Eu sou um cara que eu sou muito mais introvertido do que conversador, por exemplo, quando eu estou nos lugares. Isso não é timidez, são coisas diferentes. Eu não sou tímido, eu sou introvertido. Eu sou um cara que até pela minha criação, eu fui criado pela minha avó preso em casa porque a gente morava na periferia, ela tinha medo de eu sair e me perder, né? E ela fez certo, porque a maioria dos meus amigos nem estão vivos, ou não estão vivos, estão presos, se perderam. Então, assim, até pela minha criação, eu sou um cara muito mais introvertido e analítico. Eu uso isso em meu favor. Muita gente poderia dizer, cara, esse cara não é vendedor. Porque ele é mais calado, ele é mais quieto e tal. Só que a partir do momento que eu faço isso, eu ouço, eu analiso e eu sou assertivo naquilo que eu falo. Isso é um diferencial. Sabe quais são as frases que eu mais ouço depois que eu termino uma reunião de sessão estratégica, de fechamento? Eu vou fechar com você porque você me passou segurança. Você me passou clareza. A forma que você falou fez muito sentido para mim. Por quê? Eu só sou um cara que organiza informações e devolvo. Só isso. De acordo com a expectativa. De acordo com a expectativa. Claro, eu ouvi pra caramba. Agora, eu de fato ouvi. E aí vem o que eu falei. Eu sei quais são os pilares da minha metodologia. Então, tudo que eu ouço, eu vou encaixando que nem um Lego, né? Eu vou encaixando cada pecinha no seu lugar. E depois eu falo, fulano, ó, de acordo com o que eu ouvi, eu acredito que o plano é esse e esse. Ponto. Eu posso ter 10 passos do meu método. Se eu enxerguei que o ponto principal é um dos pilares, eu foco naquele pilar. Pronto. É isso. Tem gente que se apressa, né? Quer falar sobre tudo que... Geralmente quando alguém chega para mim e diz assim, não, me fala numa reunião, me fala um pouco aí como é que funciona o seu trabalho, para eu entender. Eu devolvo. Falo, vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir você primeiro. Por quê? Porque de acordo com o que você me falar, eu vou entender de que forma que eu consigo te ajudar. E aí eu economizo o meu tempo e o seu tempo, porque o meu objetivo aqui é agregar valor para você. Esse lance de se apoiar em algo que você acha que é inferior, é uma falha, porque as pessoas veem dessa forma, é uma coisa interessantíssima. Eu lembrei do Renato Aragão. O Renato Aragão é um cara introvertido. Né? Mas ele é um espetacular humorista, né? E comediante, que tem uma diferença de comediante e humorista, né? Sim. Um é o cara que é o redator, que cria as piadas, e o outro é o cara que só interpreta, né? Então ele faz os dois muito bem. E a gente vê assim a história dos Trapalhões toda, né? Que a gente acompanhou, todo mundo acompanhou. Sim. Né?
E o Dedé, que não se faz mais como antigamente, não né? Se faz mais. O Dedé ainda tá por aí, ainda fazendo espetáculos, fazendo coisas e tal. Ele foi o cara mais bem sucedido dos Trapalhões, em todas as épocas, né? Até mesmo, hoje, né? Até hoje é o cara mais bem sucedido. Dedé, acho que dos humoristas é o mais bem sucedido. O Dedé a gente teve acesso, né? A gente trabalhou uma época com ele lá no Beto Carreiro. Sim. E de fato, ele não tem a mesma estrutura que o Renato tem. E aí, poxa, mas é um cara incrível. É um cara incrível. Por que não tem? Porque ele sabe muito bem usar isso que o povo acha que é ruim para ajudá-lo a crescer profissionalmente na carreira como toda. Sim. Né? E ele é um baita cineasta. Né? Isso acaba sendo um pouco de criação de narrativas também. Sim, também. Né? Também. Porque em todo esse processo, a gente vai colocando a recheio, cobertura do bolo, cereja do bolo e tal. Então tem alguns elementos que, claro, se a gente for falar de tudo aqui, talvez mais confunda do que ajude, né? E tem alguns elementos que a gente falou que só com esses elementos aqui, se as pessoas praticarem, souberem como praticar, elas já geram um resultado muito superior à média dos seus concorrentes. Mas a construção de uma narrativa, ela é muito importante na hora de você saber se vender, na hora de você gerar um posicionamento, na hora de você gerar um resultado, né? Porque no final das contas, principalmente para quem se expõe muito, a narrativa é quem manda. Sim. Né? E desde a política, né? A construção de uma narrativa que acaba gerando a venda, né? Gera um viés mental, né? E a narrativa, ela engloba tudo que a gente falou aqui: criação da metodologia, o posicionamento, as suas palavras de apoio de acordo com pontos fortes, pontos fracos, sua personalidade. Então, se a gente for falar um pouco mais aqui, a gente vai falar de arquétipo, por exemplo. Sim. Para quem não sabe o que é arquétipo, é uma linguagem inconsciente que gera um sentimento na outra pessoa. Por exemplo, quem criou a linguagem dos arquétipos foi o Jung. Né? Se o pessoal de casa quiser pesquisar. Ele, para o marketing, a gente traz 12 arquétipos. E cada arquétipo ele passa uma linguagem, um sentimento para as pessoas. O meu arquétipo principal hoje, por exemplo, é o do sábio. Então, um dos meus lemas é: a pessoa sentou comigo, ela precisa sair um pouco mais inteligente do que quando ela chegou. Então eu passo isso através de uma linguagem, através de símbolos. Esse arquétipo antes de você conhecer os arquétipos? Então, aí tem um detalhe. Todos nós temos, mas a maioria não usa intencionalmente. Sim, exato. Então eu não usava intencionalmente. Mas já era assim. Hoje você usa com sabedoria, né? Eu uso com sabedoria, literalmente. Né? Então os meus principais arquétipos são o do sábio, o do mago, que tem um pouco mais de um mistério. Explica que é justamente para as pessoas saberem, entenderem. Quando você está se posicionando, em qualquer lugar que seja, a pessoa não tem aquele negócio de a impressão que fica. Né? Pô, eu tô olhando aquela pessoa num evento e eu tive essa impressão, essa sensação dela. Ela é uma pessoa muito inteligente, ou então ela é uma pessoa que ela demonstra poder, ou então ela é uma pessoa misteriosa, ela é uma pessoa magnética. Então todas essas percepções são arquétipos sendo trabalhados e isso é feito de forma recebido de forma inconsciente. Né? Por exemplo, a pessoa magnética é um arquétipo ali do amante. Uma pessoa que demonstra poder quando você olha é a do governante. Então a pessoa que demonstra sabedoria é a do sábio. A pessoa que demonstra um mistério e trabalha muita transformação é o mago. Entendeu? Geralmente terapeuta, por exemplo, ele tem um arquétipo do mago que é natural, porque o terapeuta trabalha a transformação da vida das pessoas. Né? Que muitas vezes essa transformação ela vai até para um cunho espiritual. Então, pastores tendem a ter um arquétipo do mago, por exemplo. Entendeu? Então, quando você aprende a trabalhar isso de forma intencional, sem necessariamente virar um personagem, que a gente vê muito personagem no mercado, né? Você passa essa percepção. Hoje mesmo, ontem, na verdade, uma pessoa no meu Instagram me elogiou por isso. Ela falou: poxa, eu tô
amando acompanhar você porque você sempre traz algo inteligente. E isso é intencional. Aí é onde você vê que a sua intencionalidade ela está sendo correspondida, ela está sendo bem recebida pelas pessoas. E aí tem alguns símbolos que você trabalha, né? Então, livros, você aparecer sempre lendo um livro, numa biblioteca, num café. Aí é intencional. Claro, né? Claro. Agora pergunta, por exemplo, como, depois que você começa a ter uma consciência, por exemplo, de arquétipos, que é quem está conversando agora, e você passa a ser intencional, né? Como isso pode construir ou acelerar o seu processo de crescimento? E eu quero aproveitar essa pergunta e já emendar com a outra, que você vai fazer uma sequência, tá? Veja bem, o cara, ele tem um arquétipo do bobo. Uhum. Só que o método e o que ele quer lançar não é... Esse arquétipo não vai favorecer. Como um cara anos tem esse arquétipo, ou do sábio, como você acha que é possível trocar o arquétipo e ainda assim passar uma verdade? A pergunta primeiro, depois você vai na minha. Top. Foram duas perguntas muito boas, de verdade mesmo. Porque tem que passar a verdade. Claro. Com relação a como que você usa essa questão dos arquétipos para acelerar os seus resultados, né? O que é que eu costumo dizer e falar para os meus mentorados, né? Que uma vez que você... Eu vou voltar um pouquinho. O que a pessoa precisa entender? Arquétipo é uma personalidade. Todos nós temos os 12 arquétipos, tá? Só que alguns se sobressaem aos outros. Você precisa entender não só os seus arquétipos de personalidade, mas também o que é que o teu público precisa. E isso vai acabar fazendo um gancho com o que você perguntou. Né? É isso aí. Então acaba sendo, primeiro, egoísmo e segundo, imaturo. Se eu, por exemplo, não, eu gosto de brincar e eu vou assumir aqui o arquétipo do bobo da corte, mas eu sou um terapeuta e eu trabalho, sei lá, depressão. Aí o desafio é grande. Então, como é que você acha que você vai se conectar ao seu público se você quer trabalhar ali o tempo todo sorrindo, fazendo brincadeiras e tal? Então, isso acaba sendo um pouco de egoísmo. Como é que você acelera esse processo? Quando você entende qual é o teu arquétipo de personalidade ou os seus arquétipos e você conecta isso com o que o seu público precisa. O que é que o seu público precisa? Meu público precisa de transformação. Não, meu público precisa que eu exerça coragem, que eu incentive. É o do herói, geralmente um personal trainer, né? Então, a gente vê o Pablo Marçal fazendo isso com muita maestria. Sim. Ele varia entre arquétipos. O predominante dele é o mago. Sim. É o cara que gera essa transformação, que tem um conhecimento profundo, uma camada mais profunda. Que tem um governante também muito forte, né? Tem um governante muito forte, ele trabalhou também agora no ano passado. Mas... quando você entende quais são os arquétipos que você tem de personalidade e conecta com o que o teu público precisa, o meu público precisa da verdade. Eu trago a verdade para o meu público, eu trago sabedoria e verdade. É o do sábio. Então, quando eu dou esse match, eu acelero o meu processo. E é egoísmo se eu olhar somente para o que eu quero, sem olhar para o que o meu público precisa. Aí eu vou brincar de Instagram. Aí eu não vou gerar um negócio, não vou passar por nem da primeira fase. Eu passo. Então, vamos pensar, o expert, o cliente, né? Ele tem que entender e estar aberto a essa transformação. A essa mudança, a esse ajuste, porque, como eu falei, caminhar, todos nós temos os 12. E, inclusive, tem um livro que eu acho que é o Despertar do Herói, salvo engano, que ele fala que todos nós, na verdade, passamos em nossa jornada de vida por todos. Nós começamos no inocente, porque existe o arquétipo do inocente. Então nós passamos pelo inocente, vamos amadurecendo, aí entra o herói, aí tem uma fase que é o rebelde. Por exemplo, quando eu saí do banco, eu entrei no arquétipo do rebelde pelo meu momento de vida. Porque eu fui um cara que eu era o cara do sistema, eu era um cara que eu estudei para concurso, eu estudava a vida toda e tal, e cansei daquilo, essa vida não é para mim. Eu ia trabalhar de shortinho da Armani, boné e camisa. Como ficou a família depois, quando você saiu do banco, cara? Porque cara, assim, a esposa, beleza, tá? Vai junto, isso aqui.
Mas cara, a galera mais antiga é uma questão bem delicada, porque sabendo como que as pessoas próximas acabam moldando nossas crenças, né? E o ambiente ele sempre vence, não tem jeito. Eu não contei pra ninguém. Só quem sabia era minha esposa e pronto. Isso. Seguiu a vida. Minha esposa e eu vínhamos conversando há um tempo, né? Na época eu já participava de um mastermind. Eu fiz 2 anos de mastermind seguidos, então eu já estava num ambiente onde aquilo era incentivado. Já mudou a ambiência. Já mudei a ambiência. Eu me sentia estranho no banco. Quando eu saía disso, dos encontros e ia para o banco, eu já me sentia estranho. Então eu alinhei com minha esposa e não falei para ninguém. É isso. Nem ela falou para a família dela, nem eu falei para minha família, minha mãe e tal. Depois que aconteceu, aí a gente falou. Pensa agora numa última mensagem enquanto a gente fala aí os patrocinadores. Os nossos apoiadores, nossos parceiros. E essa mensagem você vai ter que deixar para o pessoal que está ali ouvindo aí, para entender como é que ele pode entrar nesse novo ambiente de high ticket. Show. Quero agradecer a ProSom Eventos, que é nossa sócia da Fábrica Corp, né, nesse projeto Fábrica de Gigantes, né, que é o podcast. Quero também agradecer, claro, você, né, Mister, né, que também é o nosso apoiador, nosso parceiro. Show. O pessoal da Arte em Fábrica, que é o pessoal que faz toda a parte de mídia social nossa, criação, agência, design. Fábrica Editora, a gente tem uma editora, tá? Olha só um livro. Pessoal da Prooper Tecnologia, né, que Jairinho, toda um a parte abraço, de conexão, tudo, ele funciona fantástico. O pessoal da CS Interiores fez toda a parte de criação dos ambientes. A nossa amiga, irmã, a Carla Strochain, que você já conheceu. Aqua Telecom, pessoal da parte da internet, pessoal do CAIS. E olha, vou te falar, o pessoal do CAIS tem feito negócio aqui nessa região de uma forma maestral. Servita Restaurante, que é um restaurante que tem aqui no Trade Park, tem que vir mais cedo, mister. Porque assim, ó, é espetacular, o chefe é muito bom e é baratíssimo. R$ 23,90, livre. The Burn. Fez o nosso visual. Cabelo, alô, Juninho. Barba, alô, Emerson. Valeu. Top demais. Pessoal da IPEX. IPEX, construtora, que é nossa parceira, foi a nossa primeira parceira nesse novo espaço. Foi. Inclusive, agradecer o Emanuel, a sua esposa que teve neném agora. O Joaquim. Lindo. Joaquim. Deus abençoe o Joaquim. Pessoal da Pousada. Da Pousada, Estaleiro Village. Né? Não sei se você já conhece, né? Fica ali no Estaleirinho, né? Fica ali no Estaleirinho. Espetacular. Lugar lindo. Sabe a casa de vó em frente aquela casa de vó que tem praia na frente. Sensacional. Lindo. Sensacional. E a 7 Mais, né? 7 Mais, que é parceira de toda a vida. Nosso irmão Diogo conversando, Davis e Dani, amigos, irmãos também. E é isso. E agora a sua mensagem pra gente encerrar. Vai lá. Show de bola. Fala ali pra aquela câmera ali, vai. Uma coisa que eu acredito muito é que cobrar caro, no final das contas, é a maior demonstração de amor que você tem para com a sua família. Porque a partir do momento em que você tem um modelo de negócio onde você consegue cobrar o valor que você merece, que você entrega, você tem uma liberdade para se dedicar mais à família. Eu acredito que isso faz parte da minha história e faz parte da história de muitos que estão aqui ouvindo. E eu costumo dizer que hoje não basta você ser bom. Você precisa ser escolhido. Não basta você ser bom, você precisa ser notado, não basta ser notado. Você precisa ser ouvido e não basta você apenas ser ouvido, você precisa ser escolhido. E para isso, você precisa de um caminho e uma metodologia. E essa metodologia a gente tem ajudado muitos profissionais nos últimos anos a alcançar resultados incríveis. A gente já chegou a um resultado de alguns milhões, graças a Deus, graças a muito trabalho, a muito suor. E eu quero ajudar você também, que está aqui nos ouvindo, a entrar nesse mundo, a ingressar nesse universo, que é um universo que, como eu falei, é uma via de mão dupla. Você consegue não só você gerar resultado, mas você gerar valor na vida das pessoas. Eu acho que não tem mais nada para falar, né? Show. Meu querido, muito obrigado. Isso foi espetacular. Sensacional. Gente, uma das melhores entrevistas que a gente teve. Cara, muito bom. Obrigado. Sensacional e muito instrutiva.
Olha, vai ter vários cortes aqui na rede social, tá, gente? Se preparem. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe abundantemente e até o próximo. Detalhe, segue a gente lá, comenta, compartilha, ativa o sininho, certo? E outra coisa, vai lá, joga para todo mundo. Vai lá, assista. E entre em contato com esse cara aqui, porque esse cara pode lhe ajudar. Não faz sentido a gente receber tanto conhecimento e não passar para aquele que você ama. Né? Perfeito. Então, perfeito. transborde na vida dos outros. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.